Muito bem, tá aí. Vamos lá. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1 desta quarta-feira. E aí, você concorda com o Sérgio Moro, que está fora do contexto, que foi uma brincadeira, uma coisa de festa junina, né? Na campanha teve aquela coisa, aquela brincadeira da Soraya Tronic também com o padre de festa junina, né? E agora tem que era o padre Kelmo lá, o padre da festa junina, né? E agora essa conversa do Sérgio Moro dizendo que foi se explicando aí pelas redes sociais que era uma brincadeira, e aí não poderia ter sido levado a sério. Por favor, a sua análise. Boa noite, Cícero Moura. Boa noite a essa bancada aí, Ramon Cujuí, Arnaldo Buiú, ao meu amigo aqui à minha direita, que muito alegra não só essa bancada, mas toda a população da direita, grande Moisés Cruz, tem a minha continência. Esse merece, porque esse homem está estourado, viu, Cícero? É mesmo? Todo lugar que eu ando, Moisés Cruz. Eu falei, rapaz... Levou no médico, não? Está estourado. Boa noite ao nosso telespectador, né, que é a razão de estarmos aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, pelo carinho que vocês sempre têm pelos debatedores, nas ruas, sempre a gente é cumprimentado, é reconhecido, né? Isso reflete aí o sucesso que é essa emissora, esse programa nesse horário. Obrigado a todos. E isso daí, nitidamente, Cícero, é uma perseguição, né? Porque a gente está falando, nitidamente você percebe ali uma brincadeira, o cara estava com uma bebida, num momento de total descontração. Em nenhum momento, pela própria imagem, você não percebe que há um aviltamento, há uma ofensa, até porque não foi direcionado para ele. Não foi direcionado para ele e estava num evento, um evento privado. Não era um evento de uma grande proporção, tipo Flor do Maracujá, que é um evento aberto ao público, toda a população pode participar. Era uma brincadeira entre ali 2, 3 pessoas. Não foi com o intuito de sair proliferando, divulgando, difundindo uma ofensa ao ministro Gilmar Mendes. Mas o que a gente percebe, por exemplo, na época de Bolsonaro, xingavam ele. Eu nunca vi um membro do STF chamar para si a responsabilidade. Olha, a gente vai processar. Estão chamando o ex-presidente de genocida, estão chamando de homofóbico, estão fazendo ofensa à sua honra. Parece que só quem tem honra nesse país são os ministros do STF? É isso? As demais pessoas, o resto da população não tem honra. Você pode agredir, você pode aviltar, você pode caluniar, você pode tudo. Mas mexeu com os poderosos, os deuses, vira processo. Vamos instaurar o procedimento, vamos instaurar o inquérito, vamos processar, vem o Ministério Público, vai oferecer denúncia, vamos condenar. Olha que gravidade a gente está falando. Quem que nunca viu esses comentários em redes sociais, Gilmar Mendes, críticas, né, à Suprema Corte? A gente está falando de pessoas públicas. O ministro da Suprema Corte é uma pessoa, são figuras públicas. Eles estão numa posição de ser criticado o tempo inteiro. Agora, se é uma crítica que vem de qualquer ala, se vem da ala da esquerda, beleza, ninguém não vai sofrer nenhuma perseguição, não vai ter nenhuma retaliação, não vai ter nada. Mas vindo do Moro, aí pronto, vamos abrir um procedimento, instaurar aí, vamos punir. Então, assim, lamentavelmente a gente vê que a Suprema Corte, ao invés de estar preocupada com tantas pautas importantes no nosso país, tantos processos aí de grande relevância que vai impactar na vida da população, tão preocupado com o senador Moro. Será por quê? Será que é porque ele foi o algoz de muitas pessoas que andaram para o caminho na contramão daquilo que é o correto? É só isso, porque o que o Moro fez como juiz foi fazer o trabalho dele. Agora, hoje ele está sendo alvo. Infelizmente, a perseguição contra ele não vai acabar. Ele se livrou de um processo, aí agora vamos criar outro aí. A gente não pode deixar ele em paz. Não vamos deixar ele trabalhar, vamos perseguir. Então, lamentavelmente, a gente vê isso. Uma Suprema Corte, a primeira turma do STF, julgando aí por unanimidade, vamos aí instaurar esse procedimento. A gente vê aí tantas pessoas, na época do Bolsonaro, a próprio Lula,
xingado, quantas pessoas nas redes sociais, o ladrão, não sei o quê, fala o tempo inteiro, mas ele está nessa posição, ele é uma figura pública, ele tem que saber que se ele escolheu essa vida pública, ele tem que estar sujeito, ele tem que se preparar para as críticas, porque as críticas vêm não só da oposição, vêm da própria população, vêm da própria esquerda. Quantas pessoas não estão insatisfeitas com esse governo? Então é necessário sim ter um pouco mais de responsabilidade e parar de usar o judiciário, todo esse aparato da justiça para querer perseguir pessoas. Vão trabalhar, aliás, precisam trabalhar, né? Porque a gente está falando aí de um STF que é a Suprema Corte mais cara do planeta. Só para vocês terem uma ideia, uma viagenzinha que o ministro desse faz, ele recebe uma diária, sabe de quanto? Uma bagatela de R$5.000. É a diária de um ministro do STF. Ele só anda no avião, eles não andam lá no meio do povo. Eles andam lá em primeira classe, que é o único dos poderes que tem esse privilégio. É só privilégio, mas esse privilégio é pago, sabe com qual dinheiro? O teu dinheiro. É o dinheiro da população, é o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, para manter esse luxo, para manter essas diárias aí absurda de R$5.000. Ou seja, se o cara ficar lá uma semana, imagina aí o R$35.000, ele vai receber fora o salário, fora outros benefícios. É uma vergonha a gente ter, né, nesse país uma Suprema Corte, aliás, que está em descrédito, né? A pesquisa recente aí colocou que a população não confia na Suprema Corte e eles continuam trabalhando para colocar em descrédito ainda mais. Muito bem. O Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Você concorda com o seu colega Ricardo Frota de que o STF deveria se preocupar com coisas mais importantes do que o Sérgio Moro ter tomado umas canjibrinas aí numa festa junina e falar uma brincadeira referente ao senhor ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, que é algo em tom de brincadeira, nada calunioso, nada ofensivo, uma descontração, digamos assim? Primeiramente, meu boa noite a toda Porto Velho, boa noite aos nossos velhinhos. E ontem eu tive a oportunidade de estar com alguns, que eu estava no boteco. E como o velho gosta de boteco, viu? É mesmo? É, coisa interessante. A mulherada tudo é cachaceira, né? Não, você não necessariamente precisa estar no boteco para tomar cachaça. Ah, bom. Você pode ir lá para poder tomar uma Coca-Cola, jogar a conversa fora. Mas eu fui lá ontem, eu estava com vontade, estava com uma sede, rapaz, no calor, cheguei logo cedo, falei, rapaz, vou tomar umas aqui. E sentei lá e fiquei rodeado de velho, e eles falando sobre o programa, e diz que gosta muito quando eu mando um abraço aí das esposas, quando eu mando um abraço para os velhinhos. Então, ó, se sintam representados aqui, os que tomam cervejinha e os que não tomam. Boa noite, Moisés, Ricardo, Cícero, Cujuí. Boa noite a nossa técnica. Eu vou ser bem sucinto, Cícero, com relação a isso. Porque em terra onde os encastelados e na altura que eles estão, talvez não cheguemos nem perto. Então, vou usar uma célebre frase do passado: eles que são brancos que se entendam. Muito bem, tá certo. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Você também acha que eles que são brancos que se entendam, ou você concorda com o seu colega que bateu continência para você, Ricardo Frota, de que o STF tem que se preocupar com coisas maiores do que a brincadeira do Sérgio Moro lá na festa junina? Boa noite, Cícero. O programa está muito comentado aí na cidade, por onde eu passo, você, o programa. Os colegas aqui do debate estão bem comentados. Boa noite, Buiú, boa noite, Ramon. Minha dieta, ô Moisés? Está dando resultado? Estou dizendo que você está... Estou na estica? Tá na... Tá bom. Em especial ao meu amigo Ricardo Frota. Ricardo, o Novo está de parabéns, hein? Minha continência para o Novo. Conseguiram derrubar a compra lá do leilão da compra de 7 bilhões e alguma coisa. De um arroz aí de procedência bem... O Marcelo Van Hatt é um guerreiro, viu? Então, parabéns, Ricardo. Você faz parte do mesmo partido. E hoje o Novo também não decepcionou naquela comissão de ética, né?
O Novo, onde ele está, ele tem feito bonito. Então, minha continência para o Ricardo Frota e o partido dele, que é o Partido Novo. E o meu repúdio hoje vai para aquele vereador, pai do ex-presidente da Câmara, que estava usando o vaso sanitário, Cícero, em plena sessão. Amanhã nós É uma falta de respeito com o contribuinte. Então, eu vou reprovar essa conduta desse vereador, um cara experiente, não sei quantos mandatos na política, usando telespectadores, um vaso se você sanitário. não participar do programa, Então, você mande uma mensagem reprovando. Tá bom. Então, fica aqui o meu repúdio com essa questão de não respeitar os nossos eleitores, né? E agora vamos entrar diretamente na nossa questão. Olha só, pessoal, vejo como muita fragilidade. Primeiro, que para você falar de crime de calúnia, Cícero, é necessário que você aponte qual fato, um fato verdadeiro, dia, data e hora, quando aconteceu. Se eu falar isso do Ramon, eu aponto o fato. Olha, o Ramon foi pego pegando propina ou fazendo rachadinha em tal lugar. Apresenta fato e não brincadeira, que daquele daí estava na cara que era uma distração, uma brincadeira, um negócio que não tem fato, não tem data, não apontou nada real. Não, ele só disse que o cara vem de sentença, Sim, não está brincando. mas né? aí Não ele é, tinha, não é nada sim, sério, sim, mas não dá para... para... Aquele ministro que vem de sentença é uma brincadeira. Certo, mas aí ele tinha que... sério, né? Mas a lei pede, Cícero, que seja apontado fatos, que ele consiga apresentar fatos. Senão vai ficar como difamação ou uma outra coisa. Não dá para... Tá faltando, tá fraco, não tá fechado. Os pontos não se fecham. Isso qualquer especialista vai te falar, essa questão da calúnia, tem que estar amarrado. Eu chego, o Moisés foi pegando propina em tal lugar. Aí a justiça vai dizer, então prove que você viu ele pegando propina, que ele estava roubando, ou isso ou aquilo. Você tem que provar, tem que amarrar os fatos. Senão, aí pode cair numa difamação, outra coisa. Mas calúnia, e tu sabe o que está por trás disso, telespectadores? Ele, por trás disso, tomou um mandato do Moro, escapou lá do TSE, vai perder o mandato. Se ele for condenado em segunda instância, não tem mais recurso para ele, em última instância, que é o STF, não tem mais boca para ele, vai perder o mandato. Ele vai ficar inelegível. Fica inelegível e, por consequência, pode perder o mandato de senador. Ou seja, ele escapou de um fogo lá, um tacho de fogo que estava pronto para queimar, e agora caiu em outro. Sérgio Moro parece que não tem descanso, né, rapaz? Porque trabalhou pelo Brasil, o Buiô aqui reconheceu várias vezes que o Sérgio Moro foi um juiz que trabalhou pela nação, trabalhou pelo Brasil, foi o primeiro juiz a ameaçar essa gangue. Romero Jucá disse, nós temos que estancar essa sangria, conversa com Sarney, conversa com todo mundo, que o Moro está demais. Nenhum deles provaram inocência, nenhum. Ao contrário, todos confirmaram que eram ladrões da grana pública, todos eram pilantras, todos, ninguém provou inocência. Agora, estão acabando com o cara porque um dia se sentiram dizendo, olha, você não tinha direito de pegar um senador da República com tantos mandatos, que nem Romero Jucá, Renan Calheiros e vários outros, né? Agora o Moro está aí sofrendo a mão dura da lei, a mão está pesada, estão pesando a mão sobre ele, e não vai me admirar se o Moro perder o mandato, não vai me admirar não. Isso aqui vocês vão daqui a 2, 3 anos aí, quando eles vão deixar lá, stand-by, porque o da Gleisi Hoffmann, Ricardo, esse prescreveu. E vários outros prescreveram, né? Agora o do Moro, eles vão deixar ali stand-by, a hora que vê que dá, puxa a carta da manga e o pau vai cair moer na costa do Moro. O Moro já é uma pessoa que está sangrando novamente. Muito bem. Ramon Cugi, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, sua vez de analisar o tema de abertura aí. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Buiô. Boa noite, Juninho. Boa noite a você que nos prestigia e nos assiste, nos dá essa honrosa audiência nessa noite de quarta-feira aqui no News 5.1. Eles estão abertos da Rema TV, canal 5.1, e também pelas plataformas digitais da internet, aí, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, que nos faz navegar pelas ondas da internet até os confins do mundo. Olha, Zé, o Zezinho, olha, a gente está falando de mim. Um abraço para o Zezinho também. Ô, Cícero. Eu ia falar o Little Zé. Um abraço para o Little Zé aí. 4 meses atrás você até poderia Agora, você não é mais. Depois confundir, né? É verdade. Agora, mas tá bom. Agora tem um homem estiloso, né? Fitness. 14 quilômetros. Olha aí. 21. Eita. Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: uma coisa é fazer crítica, né?
Vamos fazer o seguinte, o que o Ricardo disse aqui, eu concordo com ele. O judiciário brasileiro ele tem privilégios, o judiciário brasileiro ele tem excesso de gastos, né? Os ministros, às vezes, falam demais, isso é crítica. Né? E o poder público, seja o judiciário, ou o legislativo, ou o executivo, qualquer um, tem que aguentar, porque isso é uma crítica. Isso é uma coisa. Outra coisa, minha gente, é eu falar que o ministro vem de sentença. Porque aí eu estou dizendo que ele está cometendo um crime. E se eu disse que ele comete um crime, eu preciso provar que ele cometeu um crime, ou serei condenado por calúnia. Né? Porque calúnia é isso. É quando você imputa a alguém falsamente, né, um ato criminoso. Ora, e vender sentença não me parece seja uma coisa legal. Mas o Moisés disse que acha que isso não é grave, ô Ramon. Mas o Moisés, é que o mundo... Não, mas tem vários especialistas. Eu ouvi vários criminalistas. Inclusive o Dallagnol acha que essa denúncia... o Dallagnol é uma que pessoa isso que eu não me é grave. respaldo. É bom ou não é? Deixa só uma pausa, só pegando o gancho O Dallagnol aqui. está aí, o Dallagnol acha que não é Cícero, grave também. Só para pegar esse gancho aí da importância, a gente está falando também de um crime que é considerado pela própria lei de menor potencial ofensivo. Pra te ter uma Festa, ideia, Ricardo, e esse festa, crime, descontração. como a pena é de 6 meses a 2 anos, ainda tem o instituto da suspensão condicional do processo, ou seja, ele sequer, não existe a menor possibilidade de ir preso, porque a pena ela pode ser suspensa aí por 2 anos, e aí, se ele não praticar nada durante esse intervalo, aquilo ali é extinto e não vai ficar nem registrado como maus antecedentes. Então, para te ver que é um crime tão inexpressivo, supostamente, né, que eu não estou nem admitindo que ele praticou isso, mas se for admitido, ainda assim, usar o aparato da justiça para mobilizar o Ministério Público, gasto, tudo, para uma pessoa que pode fazer o uso do benefício da suspensão condicional do processo, é um desperdício, Não, e eu sou obrigado, Ramon, eu sou obrigado a concordar com eles, né? Numa corte que descondena condenado, eu sou obrigado, né? Eu acho que essa coisa é uma brincadeira de que vem de sentença, eu acho que não é tão grave assim. Eu quero Me desculpa, né? Eu até estou atrapalhando a sua análise, né? Sim, eu queria ver o Moisés e o Ricardo brincarem que o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Raduan, vem de sentença. Eu quero ver se tem coragem de brincar desse jeito, né? Não, no teu não, porque são gente íntegra, né? No teu não. Pois é. São íntegros. Pois é, porque quem tem medo, o Moisés, é preciso respeitar os postos que as pessoas ocupam. Quando você faz esse tipo de brincadeira, né, o objetivo da brincadeira é justamente tirar a credibilidade. É denegrir a imagem. Denegrir é um verbo que, né, enfim, mas é você sujar a imagem da pessoa. Né? É você tirar o crédito daquele que está ali em função do cargo que ocupa. Porque é isso, a brincadeira do Moro não foi na pessoa do Gilmar Mendes. A brincadeira do Moro, suposta brincadeira, foi em cima do ministro do Supremo que venderia sentença. Foi isso, é uma brincadeira. Eu quero ver aqui o Ricardo ou o Moisés brincarem com a honra do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Não vão brincar. Porque não tem precedente. Deixa eu acabar de falar. Ele nunca teve histórico de se envolver em alguma coisa. Pelo contrário. Aí o Gilmar Mendes tem precedente de vender sentença? Você está afirmando isso aqui? Várias pessoas já comentaram isso. Eu quero saber. Peraí. Eu não posso falar com o que eu não sei. Eu não posso afirmar o que eu não sei. Quer botar palavra na boca dos outros, com juiz? Você quer botar palavras? Eu quero falar, eu quero acabar meu raciocínio aqui. Mas muita gente já falou isso em redes sociais. Só estou falando que o doutor Raduan Miguel, inclusive foi meu professor, é uma pessoa honrada, não tem histórico nenhum de ter feito nenhuma nada de errado. Inclusive, a gente mandou um abraço para ele. Aí eu quero saber o seguinte, então você tem conhecimento que o Gilmar Mendes tem história de vender sentença, é isso que você está dizendo? Não afirmou isso. Ele disse que na mídia sai bastante matéria falando de Gilmar Mendes. Inclusive, os embates dele dele com o Joaquim Barbosa sempre acusava ele dizendo: eu não sou os seus capanga, meu amigo. Você vai gritar com os seus capangas. Eu nunca vi o Joaquim Barbosa acusá-lo de vender sentença. Não, porque aqui o caso. Não, então vamos ter seriedade. Porque o caso aqui específico é esse. O Moro disse que ele vendia sentença. Vender sentença é um crime. Se um magistrado, qualquer magistrado, seja ele um desembargador, seja ele um juiz de primeira instância, né, se essa brincadeira vai, é um descrédito ao judiciário. E isso precisa ter reação. A gente precisa dizer isso aqui. Não dá para essa brincadeira. Eu falei que você é ladrão. É brincadeira, né? Uma brincadeira feita na frente de câmeras, e não precisa mais do que 2 pessoas ouvindo para caracterizar a calúnia.
Aí o cara faz uma brincadeira para ir para a internet para lacrar. Foi isso que ele fez, porque ele sabia que estava sendo gravado. Ele sabia que esse vídeo ia correr o país, né? Ele sabia disso. Então, o dolo, a vontade de agredir, né, a vontade de descredibilizar, está muito concreta ali. O vídeo é muito claro, né? E a gente precisa chegar num ponto de civilidade onde as pessoas têm que ter responsabilidade com aquilo que dizem, né? Com aquilo que dizem. Senão a gente vira uma balbúrdia. Ora, Gilmar Mendes vem de sentença, até onde eu sei, não. Ah, mas ele pode ser porque passou não sei aonde, não sei o que, maravilha, né? Cajuru, não, então senador Cajuru falou em 2019, em público, no microfone. Deixa eu acabar de falar aqui, por favor. Eu acho engraçado isso que vocês falaram queria saber meia quem hora. tinha falado. Eu acho engraçado isso que vocês falam meia hora. Estou te dando exemplo. Vocês falam, não, que vocês falam meia hora. Vocês falam meia hora, eu quero falar, vocês estão interrompendo. Os dois estão interrompendo a minha fala aqui. Que coisa mais mal educada, Ricardo. Que coisa mais mal educada, Moisés. Mas que ele falou, ele falou. Vocês falaram 3 horas aí. Quando eu falo um pouquinho, os caras... É engraçado o telespectador, né? Porque eu começo a falar e começam a gritar dali, exaltadamente. Vamos com calma. Depois pega seus 30 segundos e fala aí, né? É preciso retomar essa civilidade e retomar, principalmente, mas ele falou. Respeito aos valores republicanos e às instituições da República. Porque o ataque ali não foi feito à pessoa do Gilmar Mendes, como eu disse, ela foi feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, eu lembro que o deputado federal Renato Freitas, do PT do Paraná, ele disse e apontou o dedo para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná que ele era corrupto. E ele quase perdeu o mandato. Com prova, né? Não, peraí, ele quase perdeu o mandato. Abriram um processo da Comissão de Ética para caçar Renato Freitas, porque ele, da tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná, disse que o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná era corrupto, né? E disse e apontou, abriu-se o processo, e no correr do processo, o Renato apresentou um processo onde o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, ele assumiu que era corrupto para evitar uma persecução penal. E ele falou, está aqui a prova. Sabe o que aconteceu com o Renato Freitas? Pegou uma advertência. E o presidente... confessamente corrupto, está lá presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Se o Renato Freitas, no exercício do mandato parlamentar, com a imunidade parlamentar que ele tem, da tribuna, onde ele falou e disse o senhor é corrupto, não provasse, tinha perdido o mandato. O Moro fez aí com relação ao Gilmar Mendes, e aí falava, foi em tom de brincadeira. Ora, moleque precisa pegar uns cascudos de vez em quando, e é isso que esse moleque do Moro está pegando agora, o Supremo Tribunal Federal. Não se admite, em lugar nenhum do mundo, que alguém teça esse tipo de comentário sobre o ministro da Suprema Corte e coloque isso gravado para bombar na internet, porque é isso que o Moro fez. Ele não comentou aqui entre os dois amiguinhos dele, assim no escurinho, não, o Gilmar Mendes, não foi. Ele gravou o vídeo, né, com alguém filmando para lacrar na internet. Exatamente isso, né? E isso precisa ser coibido, sob pena de as instituições republicanas serem destruídas por gente que não tem respeito pela democracia e pela república, que é o caso desse senador Moro. E uma coisa... Rapidinho, só para eu não vou esquecer aqui. Olha a fala do Cajuru. Vou só replicar a fala do Cajuru numa entrevista de rádio em 2019. Ele falou o seguinte, de onde você tirou esse patrimônio, se referindo ao Gilmar Mendes? Da Mega Sena? De herança? De quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha? Eu acho que isso aqui tem um peso maior do que o Moro, não tem? E não deu nada para o Cajuru. Nada. Isso tem mais peso do que o do Moro. Mas por que o Cajuru não sofreu as consequências? Inclusive, é bom complementar, já que vocês estão falando disso, que o Cajuru não conseguiu abrir uma CPI, né, para o impeachment do Gilmar Mendes, né? Eu imagino... uma outra coisa aqui. Eu imagino que os senhores estejam lembrados disso, né? É preciso dizer uma outra coisa aqui, Cícero, porque quando se fala aqui, parece que quem abriu o processo de persecução foi o Gilmar Mendes. Quem assina a peça é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público. Porque às vezes as pessoas falam aqui, porque o Supremo está perseguindo. O Supremo não persegue ninguém.
O papel de persecução penal é feito por outros órgãos. E o Ministério Público, titular da ação, foi quem apresentou a denúncia contra esse ex-juiz, quase ex-senador e marreco, né, lá do Maringá, o Sérgio Moro. De ofício? Então é bom que diga isso. De ofício, né? é isso? Quem apresentou foi o Ministério Público. Quem apresentou foi o Ministério Público. Não, foi de Público. ofício? Quem apresentou foi o Ministério Mas foi Público. de ofício ou alguém Entendeu? pediu? Foi Entendeu? a requerimento da parte? O Ministério Público é titular da Mas ação. ele foi lá e provocado por apresentou, alguém? Ricardo. Foi lá e Fala apresentou, por quem que ele foi Ricardo. provocado Foi lá e para apresentou. instaurar Foi o esse Ministério procedimento. Público que apresentou, não foi? A pedido de quem? Não, o Gilmar Mendes poderia ter feito ação privada e não fez. A ação pública foi interpretada pelo Ministério Público. Isso daí é ação pública? O que? A entrada com o Ministério Calúnia, Público? injúria, difamação? Não, é crime de privado, mas pode. Então. Mas o Ministério Público pode fazê-lo. E ele assume. Ah, tu já tá se enrolando aí, rapaz. Isso depende da representação vamos da lá, vamos vítima. lá. Depende da representação da vítima. Para com isso. Agora gaguejou. Isso não é ação Ô, de- o isso não é Ministério ação Público penal, tava indo entrou. bem com o juiz. Ela não é privada, ela não é pública, ela é privada, mas o Senhores, Ministério entrou. senhores, Ora, Senhores, não importa quem Fato pediu, concreto. o que a notícia é que o STF tornou o Moro réu e ponto final. E segundo, o Moisés, eu acho curioso, assim, agora de verdade, entendeu? Você, Moisés, você atua num terreno que tem que pisar em ovos, né? Você como fiscal do município, né? Você é totalmente... Inclusive, já passei por isso. Você foi bom você falar isso. Não. Agora, só que o cara disse hora que eu tinha pego e o valor. É isso que eu falei. Aí enquadrou calúnia. Porque não foi em tom jocoso. No caso do Sérgio Moro, foi rindo, tom jocoso. No meu caso, não. O cara procurou o secretário e disse: o fiscal Moisés, o fiscal da prefeitura, está pedindo propina. Aí é aquilo que eu te falei. Ele deu dia, horário, deu tudo. Aí eu falei: então o senhor vai ter que provar. Não. Aí ele foi condenado, me indenizou, foi punido na forma da lei, porque foi me caluniar. Aí você não aí tá deixou certo. eu completar. Eu ia dizer isso, né, de uma denúncia direta apontando o dedo, né, e também de conversas pelo ar. Ah, mas tem aquele fiscal lá, aquele negão que alivia, e tu sabe, então e você sabe que tem, né? Infelizmente você sabe que tem, né? Além de se referir a você de maneira preconceituosa, né? Aí o cara já põe tudo Já no bota o molho. negócio Já aproveita tudo, né? A gente sabe como é que funciona, né? Infelizmente, né? Tem isso.